Vivemos em uma época fascinante, não é mesmo? Uma época onde celebridades acumulam milhões de seguidores, onde influenciadores digitais moldam opiniões, onde líderes políticos são venerados quase como divindades. E se eu te disser que até mesmo dentro da igreja corremos um risco semelhante? Pense comigo, quantas vezes já ouvimos frases como "o homem de Deus fulano de tal realizou este milagre", ou "aquela mulher de Deus tem um poder tremendo"? E embora reconheçamos os servos fiéis do Senhor, existe uma linha perigosa que não podemos cruzar. Hoje quero falar com você sobre uma verdade que pode transformar completamente a forma como você enxerga sua fé, seus heróis espirituais e principalmente suas batalhas diárias. Quando confundimos o mensageiro com a mensagem. Vamos viajar no tempo até os campos de Israel. Lá está um jovem pastor, tão jovem que nem mesmo podia vestir a armadura de um guerreiro. Seu nome? Davi. Do outro lado, um gigante de quase 3 metros de altura, coberto de bronze, zombando do exército de Israel e do próprio Deus vivo. O que aconteceu naquele vale de Elá não foi simplesmente a história de um menino corajoso. Foi o testemunho de que Deus escolhe usar o improvável, o desprezado, o pequeno aos olhos do mundo para manifestar seu poder incontestável. Mas aqui está o detalhe que muitos esquecem. Davi não venceu Golias. Aquela pedra que voou da funda não foi guiada pela habilidade de um pastor. Foi direcionada pela mão do Criador do universo. Foi impulsionada pelo poder daquele que criou as leis da física e que pode suspendê-las quando desejar. Davi foi obediente. Davi teve fé. Davi deu o passo. Mas a glória sempre foi e sempre será do Senhor. O padrão divino, poder na fraqueza. Agora deixe-me te mostrar algo fascinante. Este não foi um incidente isolado. Este é o padrão de operação de Deus ao longo de toda a Escritura. Pense em Gideão. Deus aparece para ele e o chama de poderoso guerreiro. Mas onde Gideão estava? Escondido, malhando trigo em um lagar de vinho, com medo dos midianitas. E qual foi a reação de Gideão? Ele duvidou. Ele pediu sinais. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E quando finalmente Gideão reuniu seu exército de 32 mil homens, Deus disse: "Não, são muitos, reduza para 300. Por quê? Para que ficasse absolutamente claro que a vitória não seria conquistada por estratégia militar ou superioridade numérica. A vitória seria um ato sobrenatural do Deus de Israel. E o que dizer de Jericó? Aquelas muralhas imponentes, aquela cidade fortificada, o plano de batalha de Josué? Marchar, tocar trombetas, gritar. Isso é tudo. Nenhuma catapulta, nenhum ariete, nenhuma escada de cerco. Apenas obediência radical a um comando que, humanamente falando, não fazia o menor sentido. Você consegue ver o padrão? Deus propositalmente escolhe métodos que deixam zero margem para o orgulho humano. Ele engenhosamente orquestra circunstâncias onde a única explicação possível é: isso foi Deus. A relutância dos escolhidos. E aqui está outra verdade que nos mantém humildes. A maioria dos heróis bíblicos não queria o chamado. Moisés, quando confrontado pela sarça ardente, apresentou desculpa após desculpa. Quem sou eu? E se eles não acreditarem em mim? Eu não sei falar bem. Por favor, envia outra pessoa. Moisés tentou de tudo para escapar do chamado divino. Jonas literalmente fugiu na direção oposta. Ele pegou um navio para Tarsis quando Deus o mandou para Nínive. E todos nós conhecemos o resultado dessa tentativa de fuga. Jeremias alegou ser jovem demais. Isaías declarou ser impuro. Pedro disse a Jesus para se afastar dele porque era pecador demais. O que isso nos ensina? Que Deus não está procurando confiança humana. Ele está procurando dependência divina. Ele não busca os que se acham capazes. Ele busca os que reconhecem sua incapacidade e mesmo assim dizem:
Aqui estou, envia-me. O único nome que importa. Então, chegamos ao coração desta mensagem. Se não é sobre Davi, Gideão, Josué, Moisés ou qualquer outro servo de Deus, sobre quem é? Filipenses 2:9, 11 nos dá a resposta cristalina. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Existe poder neste nome. Poder real, tangível, transformador. No livro de Atos, vemos Pedro diante de um homem coxo desde o nascimento. Este homem esperava esmolas, esperava talvez algumas moedas para comprar pão. Mas Pedro tinha algo infinitamente mais valioso que prata ou ouro. Pedro tinha o nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E imediatamente aquele homem não apenas andou, ele saltou, ele pulou, ele entrou no templo louvando a Deus. O que mudou? O nome de Jesus foi invocado. E quando aquele nome é pronunciado com fé genuína, milagres acontecem. Correntes se quebram, doenças fogem, demônios tremem. O impossível se torna possível. A autoridade deste nome. Você entende a magnitude disso? Quando dizemos em nome de Jesus, não estamos simplesmente recitando uma fórmula mágica. Estamos invocando a autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que tem todo o poder no céu e na terra. É como um embaixador falando em nome de sua nação. Ele não fala por si mesmo. Ele carrega a autoridade completa do governo que representa. Da mesma forma, quando oramos, quando declaramos, quando enfrentamos as trevas em nome de Jesus, não estamos confiando em nossa própria força. Estamos nos apoiando na autoridade infinita daquele que venceu a morte, o inferno e o túmulo. Em Apocalipse 1, versículo 8, Jesus declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, o começo e o fim, aquele que estava antes de todas as coisas e que permanecerá depois que tudo mais passar. Aplicação prática para sua batalha. Agora deixe-me falar diretamente com você que está no meio de uma batalha. Talvez seja uma batalha contra a doença. Talvez seja uma guerra financeira que parece impossível de vencer. Quem sabe seja um relacionamento destruído que parece irrecuperável. Ou uma luta interna contra vícios, contra pensamentos tóxicos, contra o desespero. Escute bem. Você pode estar em minoria numérica. Você pode estar sem recursos. Você pode estar sem respostas. Mas se você tem o nome de Jesus, você tem tudo. O inimigo quer que você foque no tamanho do problema. Ele quer que você meça a altura do gigante. Ele quer que você conte os números do exército adversário. Ele quer que você calcule suas probabilidades de fracasso. Mas Deus está dizendo hoje: pare de olhar para o gigante e olhe para mim. Pare de focar no problema e foque no meu poder. Pare de magnificar a crise e comece a magnificar o meu nome. Então agora, onde quer que você esteja, vamos juntos nos render completamente a este nome poderoso. Pai Celestial, nosso refúgio e fortaleza, nossa torre forte, nos aproximamos do Teu trono hoje com corações quebrantados e espíritos contritos. Reconhecemos que temos cometido o erro de colocar nossa confiança em braços humanos.
Temos olhado para pessoas, para líderes, para circunstâncias, quando deveríamos estar fixando nossos olhos somente em Ti. Senhor, perdoa-nos por toda vez que demos glória a instrumentos, quando só Tu és digno de toda honra. Perdoa-nos por magnificar problemas, quando deveríamos estar magnificando Teu santo nome. Hoje, declaramos que Jesus Cristo é o único nome pelo qual podemos ser salvos. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe plano B. Não existe alternativa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em Isaías 42:8, tu declaraste: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Senhor, remove de nossas vidas todo ídolo, todo e qualquer pensamento, pessoa, ambição ou objetivo que tente tomar teu lugar. Abre nossos olhos espirituais para discernir quando algo está se elevando acima de ti em nossos corações. Sabemos que tu és um Deus zeloso, e com razão, porque só tu és Deus. Pai, ensina-nos a correr para ti antes de correr para qualquer outra coisa. Quando a ansiedade bater a porta, que nosso primeiro instinto seja clamar: Jesus. Quando o medo tentar nos paralisar, que nosso reflexo seja declarar: Jesus está comigo. Quando a tristeza ameaçar nos consumir, que nossa resposta imediata seja: Jesus é minha alegria. Que o nome de Jesus seja como mel em nossos lábios. Que seja nossa primeira palavra ao acordar e nossa última palavra ao dormir. Que seja nossa arma de guerra e nosso cântico de vitória. Conforme o Salmo 72, 17 e 19 declara: Permaneça o seu nome para sempre. Continue a sua fama enquanto o sol durar. E os homens sejam benditos nele. Todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Senhor Jesus, queremos que teu nome seja exaltado em nossas casas. Que cada cômodo ressoe com adoração a ti. Que nossas famílias sejam marcadas pela presença do teu nome. Que nossos filhos cresçam conhecendo o poder que existe no nome de Jesus. Pai, muda nosso coração. Não queremos ser pessoas que só te buscam por sinais e maravilhas. Não queremos ser cristãos que só te procuram quando precisam de algo. Queremos te conhecer intimamente. Queremos te adorar simplesmente porque tu és digno. Queremos buscar-te pela tua presença, não apenas pelos teus presentes. Se a vitória vier, louvamos-te. Se a provação permanecer, ainda assim louvamos-te. Se a resposta vier rapidamente, te glorificamos. Se tivermos que esperar, continuamos te glorificando. Nossa adoração não depende das circunstâncias. Nossa adoração flui de quem tu és. Que as palavras do Salmo 19:14 sejam nossa oração constante. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Tu és o Deus que traz paz que excede todo o entendimento. Tu és o Deus que concede alegria indescritível e cheia de glória. Tu és o Deus que restaura anos que os gafanhotos comeram. Tu és o Deus que cura os quebrantados de coração e restaura completamente. Sem ti, Senhor, nós nada podemos.
Sem tua presença, estamos perdidos. Sem teu poder, somos impotentes. Então escolhemos habitar na sombra do Altíssimo. Escolhemos fazer de ti nosso refúgio e fortaleza. Tu és magnífico em santidade, tremendo em feitos gloriosos, operador de maravilhas. Tu és misericordioso e compassivo, tardio em irar-te e grande em benignidade. Tu és o Deus justo e reto. Tu és o Santo de Israel. Tu és o Rei eterno, imortal, invisível. E hoje, de todo o coração, confessamos: Jesus Cristo é Senhor. Não apenas um Senhor entre muitos, mas o Senhor, o único, o supremo, o incomparável. Pai Celestial, agradecemos porque sabemos que esta oração foi ouvida. Não porque somos dignos, mas porque oramos no nome que é acima de todo nome. É em nome de Jesus que oramos e é a Ele que damos toda a glória, toda a honra, todo o plevor, agora e para sempre. Amém.